Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você, onde quer que você esteja me vendo. E eu tenho um e-mail aqui dele que diz assim: André, tudo bem? Me chamo tal, tenho tantos anos e um filho lindo de 2 anos e meio. Ano passado conheci uma pessoa que eu achava muito especial. Linda, formada, da mesma idade minha e com uma sabedoria enorme. Nos conhecemos em fevereiro do ano passado e terminamos em setembro desse ano. Ou seja, de 2013, né? Que foi em outubro, quando você me enviou o e-mail. Nossa relação sempre foi muito conturbada. De início escondi que tinha um filho. E ela descobriu por causa de uma amiga que me conhecia e perguntou dele. Ah, meu querido, mas também não é chato? Por que esconder o filho? Não é mesmo? Por que esconder? Então, às vezes, às vezes a pessoa fala assim, mas tava no começo, então são pequenas mentirinhas, eu só omiti, sabe? As pessoas ficam, às vezes, procurando mecanismos para querer legitimar as atitudes. Então, não é que eu menti, eu só omiti, mas concorda que é uma informação... É uma informação bem, assim, bem séria para ser omitida, como, por exemplo, de ter um filho. Você está iniciando uma relação que seja com alguém e omite que tem um filho. É por isso que eu digo que depois, as pessoas mais para frente, elas começam a entrar em crise. Mentiras, coisas que a gente busca, coisas que não haviam necessidade. Porque, lógico, tem coisas que são parte da sua individualidade, não é? Tem coisas que, por exemplo, a pessoa precisa sentir que a relação está estabelecida para ela confiar, às vezes, alguns segredos, algumas coisas que fazem parte do eu, do eu mais íntimo dela. Então ela precisa... Agora, tem outras coisas que, assim, pressupõe-se que sejam ditas logo no início. Como, por exemplo, o fato, eu acredito, de filhos, quando você começa a se relacionar. Então, você vê que eu não gosto de fechar diagnósticos, vamos assim dizer. Cada caso é um caso. Você que está me assistindo agora, você poderia dizer, olha lá, tá vendo? Eu assisti um vídeo hoje que o cara falava que não pode omitir, você omitiu. Pera lá, você tem que analisar aquela situação dentro do seu contexto, é o que eu estou dizendo. Eu estou dando exemplos aqui. Não é? Tem coisas que às vezes a gente omite, que a gente não conta num primeiro momento, porque a gente... Primeiro que é um segredo nosso, é uma coisa da sua individualidade, muito do seu eu mais íntimo, e você acredita que a relação precisa estar mais estabelecida para contar. E tem outras coisas que não é? Tem outras coisas que parece que é condição sine qua non para que, de fato, elas aconteçam logo de cara, assim, sejam reveladas logo de cara numa relação. Mas cada coisa tem que ser analisada dentro do seu contexto. É isso que eu estou dizendo. Eu só acho estranho não ter falado ou ter omitido que você tinha um filho. E isso pode depois comprometer depois, entende? Tem coisas que são de fácil entendimento, né? Não, eu entendo que você não tenha falado isso, né? Por conta disso. E tem outras que... Não, mas por que não falar? E aí gera algum tipo de conflito posterior. Ah, mas será que então não vai contar outras coisas? Será que isso? Será que... Sabe?
Mesmo assim, ela quis embarcar nessa relação. Sempre tive uma relação muito boa com a mãe do meu filho. Porém, minha ex nunca conseguiu aceitar muito bem essa relação. Principalmente a relação que meu pai tem com a mãe do meu filho, ou seja, com a sua ex, né? Pois é seu primeiro neto e ele ama de paixão e faz tudo por ele. E acaba fazendo tudo por ela, apesar de eu achar que às vezes ela abusa dessa relação com o meu pai. Tenho muitos problemas. Eu vivi de jogo de cartas muito tempo, aproximadamente 6 anos. E ela sempre implicou com o fato de eu viver na noite para jogar. Mas mesmo com tudo isso, ela conseguiu me empurrar para que eu fosse para frente. Consegui me formar e passar na prova da OAB. Em maio, em uma de nossas brigas por causa da mãe de meu filho, acabei terminando tudo, pois não estava mais aguentando todas aquelas discussões. Porém, depois de 4 dias, ela me ligou para conversarmos e acabamos voltando. Durou 3 meses até que sentamos e acabamos terminando de novo, agora em setembro do ano passado, né? Dessa vez, mais por parte dela do que de mim. Acontece que depois de uma semana, me dei conta da falta que ela estava me fazendo. Assisti muito seus vídeos, inclusive o que fala como reconquistar a ex-namorada. E acabei por optar que eu precisaria mudar, não por ela, mas por mim. Assim, eu parei de fumar, comecei a praticar esportes e tento todos os dias me tornar uma pessoa mais feliz. Eu sempre fui muito chucro. Talvez pela forma como fui criado, mas não dava muita atenção às coisas importantes. Olha, meu querido, em primeiro lugar, obrigado, fico imensamente feliz, não é, por esse vídeo ter feito com que o vídeo de como reconquistar a pessoa. Por isso que eu digo, né, às vezes a pessoa, ela entende o que eu quero dizer em determinado vídeo, e tem gente que não, tem gente que vai criticar, né, vê o título do vídeo, como reconquistar a pessoa amada. Tem gente que acha que eu vou dar receitinha pronta, não é? Este não é o meu papel enquanto filósofo, que tem que fazer com que as próprias pessoas reflitam sobre as situações. Eu não tenho que dar receitinha pronta de nada, mesmo porque elas não existem, porque cada situação é única e tem que ser analisado dentro dela, dentro de seu contexto, dentro, né, das características que lhe são próprias. Então, às vezes a pessoa vê o título do vídeo lá, como reconquistar a pessoa amada. Fala, ai, nossa, né, vai me ensinar passo a passo. Gente, relação humana, as relações humanas é diferente de um tutorial, por exemplo, que eu sigo muitas vezes tutoriais aqui no próprio YouTube para conseguir fazer alguma coisa, mexer com Photoshop. Eu não tenho curso disso. Então, às vezes eu quero, sei lá, recortar uma foto, deixar a foto sem fundo. Eu vou ver e eu vou seguir o passo a passo daquele tutorial. Só que o Photoshop, não é? Lógico, você tem que ver a versão, não é? Se é o CS6, enfim. Mas, o passo a passo vai ter algumas modificações dependendo da versão, mas o Photoshop, não é? Que eu tenho aqui será igual ao do outro que tem lá do outro lado do mundo. Entende? Porque são coisas padronizadas. Agora, o ser humano não é padronizado. É por isso que eu estou dizendo, quando eu coloco um vídeo lá, como reconquistar a pessoa amada, que foi questionamentos que internauta me fez, e depois então eu faço as reflexões, tem gente que vai falar, puta que pariu, eu tava assistindo essa porra desse vídeo aí, achei que o cara fosse me ensinar. Como que eu vou ensinar você a reconquistar, por exemplo, a sua namorada? É você que conhece as características dela. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque, né, tá vendo? Eu viajei agora nessa reflexão por conta disso. Porque que bom que você assistindo ao vídeo, você se tocou disso, ou seja, você entendeu a minha mensagem naquele vídeo de como reconquistar a pessoa amada. Eu preciso mudar não porque eu quero que a pessoa volte, mas eu preciso mudar porque por mim mesmo.
Porque se eu disser que vou mudar só para que você volte, então quer dizer, depois de uma semana, volta a ser o que era antes. Quantos são os términos de relacionamento que as pessoas dizem isso, não é verdade? As pessoas dizem, depois que a gente voltou, uma semana foi bem. Depois, olha, tudo de novo. Começou a fazer tudo de novo, fez aquelas palhaçadas, tudo de novo. Por quê? Porque a pessoa disse que ia mudar apenas para ter a volta. E não porque ela tomou consciência que ela precisava mudar por ela, em primeiro lugar. Que ela de fato, eu creio que a pessoa, na verdade, nem reconheceu que erra. Porque a mudança, ela acontece quando a gente reconhece que erra. Se a gente não reconhece que a gente errou, a mudança não acontece. É por isso que é só da boca para fora. Não, eu vou mudar, você vai ver, não é? Eu vou fazer tudo diferente, não é? Eu prometo que você não vai se decepcionar. Mas a pessoa mesmo não tomou consciência de tudo aquilo. É por isso que depois de uma semana, depois de 15 dias, um mês que seja, as pessoas reincidem, são reincidentes nas mesmas características que motivaram o término anteriormente. Então, que bom que você tomou consciência e que você mudou por você em primeiro lugar. É isso aí. E fico imensamente feliz que minhas palavras e minhas reflexões possam ter despertado em você esse sentimento. Conversei com ela uma semana depois, levando junto um buquê de flores. Nunca tinha feito isso na minha vida. Porém, ela disse que não daria conta, achava que não daríamos certo e tudo mais. Mas mesmo assim terminamos no motel. Desde então venho fazendo o que acho certo, que é tentar reconquistá-la. E não fiz apenas uma vez, fiz muitas. Mandei flores, cartas, fiz vídeos nossos e até mesmo um website. E todas as vezes que ela se sentia triste, fazia questão de fazer alguma coisa para animá-la. Foram muitas as vezes em que fui atrás dela para que ela desse uma chance para a gente novamente. Porém, todas inúteis, dizendo sempre que precisava de um espaço, precisava de tempo e tudo mais. Tentei sumir, mas não conseguia ficar sem falar com ela, ao vê-la online. Acontece que essa semana mandei uma mensagem e ela me avisou que iria ser transferida do setor do trabalho dela e que estava muito chateada. Não conseguia fazer mais nada a não ser pensar em algo que pudesse deixá-la melhor, mais feliz. Então, na quarta-feira, decidimos conversar. Ela disse que não sabia o que estava fazendo e nem sabia qual o sentimento dela por mim. E também não acreditava muito que daríamos certo, mas que decidiu que iria tentar novamente, mais por mim que por ela. Ou seja, ela não fez o que você fez. Você empreendeu a mudança por você, e não apenas e tão somente para querê-la tê-la de volta. Por você perceber que aquelas mudanças elas eram necessárias para o seu bem viver. Não foi o que ela fez aqui. Né? Ela está dizendo assim, né? Vamos tentar novamente, né? Mas é mais por você, nem tanto por mim. Sabe, parece uma coisa assim meio que, não é? É porque você está insistindo tanto, não é? Então assim, mais por consideração pelas coisas que você tem feito a mim. Vocês sabem que eu não sou de ficar maquiando muitas coisas, né? Então não parece isso, né? Vamos traduzir? Não parece mais ou menos isso que você está me dizendo aqui? Essa atitude não parece mais ou menos assim? Estou dizendo que ela está desprezando você, né? Sabe? Debochando do seu sentimento, não, menosprezando o seu sentimento, mas parece uma coisa mais ou menos assim. Olha, nem é por mim que eu tô achando que é bom a gente voltar. Nem é por mim, não. Mas é mais por você mesmo, porque você tem feito tanto, não é? Você fez tanto por mim, então vamos voltar. Né? Vamos voltar, que então talvez dê certo.
Então ela fez, na verdade, aquilo, o inverso de você. Você mudou por você, ela não. Fiquei muito feliz, fomos para a casa dela, porém notei-a muito fria. Ao tentar beijá-la, ela se afastava, alegava que não sabia o que ela estava fazendo, não sabia se o que ela estava fazendo era certo. Falei que era normal ter todo esse receio, mas que com o tempo esse sentimento se afastaria e daria lugar a um novo sentimento, ao sentimento de felicidade, pois iria tentar de tudo para fazê-la feliz. Mas já na quinta-feira, quando fomos almoçar, ela disse que não queria nem tentar, que não dava conta de tentar. Fiquei novamente sem chão. Achei que ela estivesse brincando mesmo com os meus sentimentos. Pedi para ela me bloquear do WhatsApp e apaguei-a das redes sociais, pois não queria mais notícias dela. Ela sempre alega que não vai tentar porque não acredita mais, que eu não dei o devido tempo para que ela pensasse a respeito e nem mesmo o espaço, e que se tiver que ser algum dia, será. Essa história, gente, do que quem acompanha o canal sabe, não é? O que eu penso sobre isso. O que tiver que ser, será. Não é? Se um dia tiver que ser, será. Tá, então você quer que eu sente e fique aguardando a vontade e as forças do destino. A hora que tiver que ser, será. Que coisa linda, não é? Eu vou ficar aqui aguardando. Vou sentar e aguardar a conjunção astral de Júpiter com Saturno. A hora que a conjunção astral de Júpiter com Saturno, a hora que o rabo do cometa Halley passar, aí então não é, agora as relações amorosas estão favorecidas, então agora a hora que tiver que ser, então será. Realmente esse é o tipo de discurso, é o tipo de coisa que jamais me seguraria. Entende? Jamais faria com que eu permanecesse ali à mercê do a hora que tiver que ser, será. A hora que for para ser, vai ser. A hora que... então, né? Olha, eu vou aproveitar, né? E vou me sentar então aqui na minha poltrona, tá? Vocês me dão licença. Olha, eu vou ficar, tá vendo? Vocês estão vendo só a minha testa aí, né? Vou ficar sentadinho aqui, tá vendo? Olha só a minha testinha aí, né? No cantinho da tela. Então a hora que tiver que ser, vai ser, não é? Entende? Pra que ficar aparecendo? Vocês fiquem vendo aí, ó, a clorofilada e a peixa, não é? Ali no fundo, que a hora que tiver que ser, os vídeos vão, né, acontecer, as pessoas vão compartilhar os vídeos, não é? E eu fico aqui sentado. E deixa, né? Fiquem aí acompanhando a peixa, ó, acompanhando a clorofilada. E a hora que tiver que ser, vai ser. Não. As coisas acontecem a hora que eu me levanto. As coisas acontecem a hora que eu assumo as rédeas da minha vida. E a hora que eu faço com que as coisas aconteçam. Sabe? A hora que eu encaro as situações de frente, a hora que eu olho o que está acontecendo comigo. Tudo bem. Uma coisa é confusão. Mas assuma que se está confuso. Então não me venha com essa historinha. A hora que tiver que ser, vai ser. Se for para ser, será. Se for para ser, será. Então assuma. Sabe? Não queira ficar ali alheio às histórias. Então eu fico alheio, eu não tenho que... É mais fácil eu não me posicionar. Porque eu não me posicionando, eu não serei responsabilizado pelas atitudes tomadas quando eu não me posiciono. Quando eu falo, se tiver que ser, será. Se for para ser, vai ser. Se é pra gente ficar junto, você pode ter certeza que a gente vai ficar. Não, pera lá. Então, assuma que está confusa. Assuma as suas confusões. Assuma que você não sabe ao certo o que você sente por mim.
Assuma que você está num conflito. Tudo bem, assuma então o conflito. Porque os conflitos acontecem. Tem gente que fala, não, ou gosta ou não gosta. Não, tem gente que vai realmente ficar na dúvida do que está sentindo. Entende? Justamente porque não somos essa máquina programável em que você executa o comando lá, você joga o comando, não é? Lá e ela executa. Não. Então, as dúvidas acontecerão. Sim. Os conflitos acontecerão, faz parte do ser humano. Mas então assuma esses conflitos. Porque enquanto a gente fugir dos conflitos, enquanto a gente não assumir que estamos numa situação de dúvida e de conflitos, provavelmente a resolução se perderá. Né? Ela vai ficar ali na eterna indecisão. Vai ficar sempre, não sei o que eu quero. Porque não se posiciona, porque fica esperando que a hora que tiver que ser, será. Acha que somos melhores separados. Bom, então é a opinião dela. Beleza. Então, é a sua opinião? Você acha que estamos melhores se estivermos separados? Ok, é a sua opinião então. Eu irei respeitá-la. Não é? Você chegou a esta conclusão, você pensou, não é? Em meio a esta situação conflituosa, mas eu não sei ao certo. Tá, em meio a esses conflitos de que você não sabe ao certo, tá uma certeza, tá se sobrepondo a todas as outras dúvidas. Ou seja, eu acho que estamos melhores separados. Então, esta é o que está se sobrepondo em meio a toda essa bagunça, não é? Quando a casa está muito bagunçada, sempre tem alguma coisa que se sobrepõe. Tem outras que ficam meio escondidas e você não consegue identificar direito. E tem outros que, por mais que esteja bagunçado, você olha e você fala, aquilo ali é uma cadeira. E tem coisas que estão bagunçadas que você só vê uma parte dela e você não sabe. O que é, em meio a toda essa confusão, o que é que está se sobrepondo? E ela está identificando que é melhor estar separado? Então você tem que aceitar a decisão dela. Tá, então tudo bem. Não sei mais o que fazer. Nem seus vídeos estão me tranquilizando mais como é isso aí. Né? Assim como a sinceridade vai, ela tem que vir, né? Nem seus vídeos estão me tranquilizando mais como antes. Olha, meu querido, então aí você faz como eu, não é? Aí você pega um chazinho de camomila, não é? É sério, gente, sabia que no intervalo, né, eu não ia mostrar, mas sabia que né, entre um vídeo e outro, eu adoro o meu chazinho. Que delícia. Então, meu querido, então você pega, toma um chazinho, continua assistindo aos vídeos e vai buscando também dentro de você colocar em ordem toda essa confusão. Porque é claro, quando a pessoa que a gente gosta está numa confusão e a confusão que se apodera dela, né, que toma conta dela, diz respeito a um sentimento que também está em nós, é natural que a gente também se sinta confuso e como se estivéssemos numa barca em meio a uma tempestade em alto mar. Então a gente fica... Então é difícil você se sentir de fato tranquilizado. Mas você tem que buscar ao máximo também buscar este equilíbrio dentro de você, olhar as situações dentro de você e perceber o que se sobrepõe também. Entende? Em meio a toda essa bagunça também aí, vê o que se sobressai também dentro de você. Sei que ela tem muitas coisas que a assombram, porém sei que podemos ser felizes juntos. Muito obrigado, fique com Deus, e aí ele assina. Eu que agradeço, meu querido. E só vou te dizer uma coisa. Acho que eu já comentei, o vídeo já deve estar super extenso. Mas eu só vou finalizar dizendo mais uma coisa. Meu querido, eu acredito que também o que aconteceu? Você, às vezes esse é o nosso problema.
A gente bombardeia muito a pessoa com muita coisa. Então a gente não dá tempo para que a pessoa pense, entende? Para que as coisas comecem a se assentar dentro dela. Ah, como assim, André? Mas, André, era o que eu estava sentindo. Mas, tá, você poderia... É por isso que eu digo, gente, cada situação tem que ser entendida dentro da própria situação. Tem gente que poderia dizer assim, mas André, aí eu vou cair... Se eu não fizesse nada e não demonstrasse que eu sinto e que eu a queria de volta, ou que eu não arregaçasse as mangas, como você está dizendo, para querer reconquistá-la, eu cairia no esquecimento. Sim, concordo. Né? Tem que arregaçar as mangas, correr atrás do que a gente quer. Porém, tem determinadas situações que a gente pode mostrar que está interessado, que a gente está afim, que o sentimento que temos é verdadeiro. A gente pode chegar e falar que nós empreendemos em nós uma mudança, aquelas situações que a incomodavam, de fato nós reconhecemos o erro, a gente empreendeu uma mudança, certo? Outra coisa é a gente entupir a pessoa com flores, website, mensagens, flores, vídeos sobre nossos momentos. Então, quer dizer, é uma avalanche de situações para uma pessoa que não está no seu ponto de equilíbrio. Então, quanto mais coisa a gente joga, mais ela balança, entende? Então a gente acaba até prejudicando. Repito, cada situação, eu estou falando aqui, estou dando um exemplo a partir do que você está me falando. Mas cada situação, você que está me assistindo, que tem uma outra situação, cuidado para querer pegar o que eu estou dizendo aqui e aplicar como se fosse uma regra na sua vida. Você tem que perceber o que está acontecendo de fato, não é qual foi a sua situação específica. Então tem determinadas situações e tem determinadas situações que, na verdade, a gente tem que se ausentar mesmo. Por isso que eu estou dizendo, não existe uma regra pronta. Cada situação tem que ser avaliada dentro dela. Tem situações de término que, apesar da pessoa gostar, o melhor que ela tem a fazer é permanecer, onde ela está. Não é? Em que a relação, por exemplo, chegou num impasse. Por exemplo, a pessoa, mesmo gostando, mesmo amando, terminou porque a outra pessoa não assume o que fez. Não assume os seus atos. Então a pessoa pensa, não, pera lá, se ela não assume o que ela fez, não estou falando de você agora, meu querido, de você que mandou, estou dando exemplos. Não é? Se ela não assume o que ela fez, e eu quero uma relação pautada, norteada e orientada pela verdade e pela transparência, então é melhor terminar. Então, mesmo amando, eu vou continuar na minha. Porque eu já joguei limpo com você. Estou terminando porque você não assume o que você fez. Eu sei o que você fez, mas você não quer assumir o que você fez. Você continua negando, mesmo eu sabendo o que você fez. Então, eu vou permanecer no meu canto. Não é? Então, por isso que eu digo que tem situações e situações e elas devem ser vistas e analisadas dentro do seu contexto. Você, no seu caso, jogou um monte de coisa para uma pessoa que já estava abalada, que já estava com dúvidas, e você jogou um monte de informação. Num momento também, por isso que eu estou dizendo que tem que ser analisado dentro do seu contexto, num momento no qual ela estava fragilizada. A troca lá dentro do serviço, troca de setor. Então, queira ou não, não é? Um aspecto da nossa vida está sempre interligado aos outros. Quando um aspecto fica fragilizado, os outros também sofrem, não é? O abalo deste tremor que aconteceu neste determinado aspecto. É óbvio, porque nós somos um ser integral e está tudo em sintonia, estamos todos conectados os nossos aspectos, o profissional, o amoroso, o familiar, o lúdico, né, que é do lazer. Então, quer dizer,
quando um não vai bem, os outros também ficam um tanto quanto abalados. Ela estava abalada por uma situação dentro do emprego dela, em que a mudança de setor trouxe nela uma insegurança, né? Uma situação desgostosa para ela. Então ela buscou um apoio. E ela buscou um apoio em quem? Naquela pessoa que está mandando um monte de coisa, naquela pessoa que está fazendo. Então, no ímpeto de buscar, entende, meu querido? A pessoa que está se afogando, ela quer pegar, não é? Para a pessoa que se afoga, jacaré vira tronco. Não é? Tá passando um jacaré, eu tô me afogando, tá passando um jacaré, vem cá você mesmo, né? E não, abre essa boca para me morder. Você guarda esses dentes aí, né? E me leva do outro lado do rio, hein? Então, quer dizer, uma pessoa que está se sentindo desestruturada, então, e você está mandando tanta coisa, cria website, faz de vídeo, faz isso, faz aquilo, eu me apego a você. Eu me apego a você neste momento em que eu estou me sentindo sem chão, sem estrutura. Mas depois eu paro e penso, não, mas espera lá, não é isso. Eu estou em crise, não era isso que eu queria. Por isso que eu estou dizendo, às vezes a gente tem que analisar a situação e isso que a gente faz de entupir a pessoa com coisas não é legal. Porque aí às vezes a pessoa, ela volta apenas e tão somente, né, por se sentir meio que na obrigação. Então... E ninguém tem que voltar conosco por obrigação ou por se sentir então que está devendo algo, não é? Porque está fazendo tanto por mim. Não, as pessoas têm que voltar conosco porque elas optam por nós e porque livremente elas chegaram a essa conclusão. E não porque se sentem obrigadas ou pressionadas a isso. Meu querido, o vídeo ficou muito mais longo do que eu imaginava, mas é isso. Né? Quem não gosta de vídeos longos, agora nós temos o ponto de vista em 5 minutos. São reflexões em 5 minutos. Né? E o canal aqui mantém a essência, as reflexões, a gente vai falando, vai refletindo dessa forma. Entende? Muito obrigado, inscrevam-se. Inscrevam-se aqui no YouTube, eu fico aguardando a sua inscrição. Participe do Facebook, clique lá em seguir, participe do blog, assista ao Ponto de Vista em 5 minutos, reflexões em 5 minutos, né? O canal está com um novo layout, onde você encontra os vídeos de forma mais fácil, agora classificados por listas de reprodução, pelas playlists. Tá tudo mais fácil agora aqui dentro do próprio canal. E eu fico aguardando a sua inscrição. Muito obrigado, forte abraço.